Ok, bom dia pessoal, hoje é 28 de dezembro de 2017, já na reta final do ano. Eu aqui na cidade de Montreal, não sei se dá para ver, mas diante da torre de Montreal com o Biodome, o fabuloso Biodome. O que é fundamental na questão da atitude é que a atitude ela tem, e aí a gente vai entrar agora no tema que eu quero falar agora principalmente, ela tem que ser uma atitude que, revestida de presença, de consciência, de poder de autoobservação. Eu já aproveito até para recomendar um livro fabuloso que chama O Poder do Agora, que nos ensina a estar presentes, a ampliar a nossa capacidade de consciência. E para aqueles que querem se aprofundar mais no tema, eu recomendo o meu amigo Nizargan, no seu Espaço Presença. Nizargan é um médico de Campinas, que já foi discípulo do Osho, e que tem o seu espaço chamado Espaço Presença em São Francisco Xavier, a cerca de 2 horas de São Paulo, mais próximo ali de São José dos Campos. Fabuloso, adoro o Nizargan, sou fã do Nizargan. Então, aqueles que quiserem avançar nessa questão de poder de presença, poder de ampliar a sua consciência, leia O Poder do Agora e se puderem também vão ao Nizargan. Então, a atitude ou o conjunto de atitudes revestida dessa capacidade que a gente tem de estar presente, estar consciente, que nos dá esse poder de autoobservação, a gente pode, utilizando-se desses recursos, identificar aquilo que eu considero os maiores matadores de sonhos, ou projetos, ou o que quer que você queira chamar, que eu classifico com o nome geral de ilusões. Ilusões. O que é ilusão? Ilusão é algo que não tem nenhuma conexão sólida com a realidade. É pura ilusão, ilusão. Não tem um grounding com a realidade. Ela não tem fundamento na realidade. Mas são ilusões que, lamentavelmente, todos nós, sem exceção, temos. Eu caracterizo desse modo. Dentro do campo de ilusões, eu vou voltar a falar sobre isso em outros vídeos, em outros artigos. Eu categorizo aquilo que eu chamo de fantasmas. Tem fantasmas e premissas erradas. Eu não vou falar sobre premissas erradas hoje. Vou falar de fantasmas. Dentro de fantasmas, tem aquilo que eu chamo de crenças limitantes e medos atávicos. Eu vou tratar um pouco agora sobre a questão de crenças limitantes e medos atávicos. Então, olha só, como eu disse que isso está no campo da ilusão, são fantasmas que, quando você inicia a sua trajetória, eles aparecem como que do nada, mas não é do nada, eles vêm de você. Então, são fantasmas que te dizem, por exemplo, cara, isso não é para ti, larga a mão disso. Uma vozinha assim, tenebrosa, larga a mão disso. Ou te dizem assim, cara, olha, tu não é bom o suficiente para isso, cara, larga a mão disso. Ou seja, são vozes ou sensações que estão muito ligadas a questões ligadas a crenças limitantes que você vinha trazer. Eu não vou explorar esse tema mais profundamente agora, que eu preciso avançar, mas guarde isso. Isso está ligado a crenças limitantes que você traz, que foram geradas aí ao longo da sua vida e que formam um arcabouço que, sabe, mexe com a tua autoconfiança, mexe com a tua autoestima, num sentido bastante negativo,
E se você não estiver devidamente preparado, e é isso que a gente vai falar agora, antes de você enfrentar as dificuldades reais de percurso, você desiste do seu projeto. Porque, olha só, de novo, eu estou tratando de ilusões. Eu não estou tratando de dificuldades ou desafios reais do projeto. Né? Para ficar mais claro, deixa eu dar um exemplo aqui, de novo, puxando o extraordinário Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, que eu fiz 2 vezes, que, sabe, eu recomendo a todos que façam isso em algum momento da sua vida, porque é um tempo grandioso de aprendizados. Por exemplo, lá pelo meu, acho que 7º, 8º dia, eu desenvolvi 3 bolhas no pé. A primeira vez que apareceram bolhas, apareceram 3, 2 num pé e uma no outro. Por alguma razão, eu fiquei meio que desnorteado, eu fiquei meio que desesperado. Quer dizer, o medo começou a tomar conta de mim. Olha só, calos. Mas isso tem a ver com o que eu estou falando aqui. Questão de crenças limitantes, medos atávicos também, que é um outro termo que eu gosto de utilizar, que se você não ficar atento... Olha só, naquele dia eu pensei até em desistir. Eu vou para um hospital, ou a partir de agora eu faço o caminho de ônibus, ou vou de bicicleta, coisas malucas tomaram conta de mim. Tudo ilusão. Foi o dia que eu parti mais tarde, que normalmente eu partia às 6h30 da manhã, esse dia eu fui partir quase 10 horas da manhã, fiquei por ali, até que em um determinado momento eu tive um insight assim poderosíssimo. E esse insight, ele afastou esse conjunto de ilusões, esse conjunto de fantasmas, de medos, e ele me disse o seguinte: Joel, cara, ter calo no caminho de Santiago é a coisa mais trivial do mundo. Te manda. Rapaz, quando eu vi isso, gente, eu peguei o meu cajado. Nesse dia, eu andei 32 quilômetros. No dia seguinte, eu andei 28 quilômetros. E aí os calos foram se curando por conta própria. É claro, doeu muito, tá certo? Então, olha só, eu estou falando das dificuldades reais do caminho, da sua trajetória. Então, nessa metáfora que eu estou aqui construindo, as dificuldades reais da trajetória, no caso do Caminho de Santiago, é que vai ter bolha. Você tem que se preparar para as bolhas no pé, os calos no pé, não é? Para que você possa avançar. Então, quando você sai do caminho da ilusão e olha de frente os desafios reais do caminho, aí você cuida de estratégias reais para resolver ou para enfrentar as dificuldades reais. Porque uma outra coisa que as ilusões fazem, e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes isso é um mecanismo de defesa pessoal, que o sujeito, no fundo, ele quer fugir de enfrentar os desafios reais. Aí ele se deixa invadir passivamente pelos seus fantasmas e não se deixa, quer dizer, se tomar por inteiro e deixa de olhar de frente as dificuldades reais que ele tem que enfrentar, tá certo? Bom, o que a gente pode fazer para fazer a melhor gestão, que eu não diria nem para resistir, porque resistir não é uma boa tática, não é uma boa estratégia aos nossos fantasmas. Então, existe um conjunto de ações que a gente toma, que eu chamo de
estratégia Muhammad Ali. Eu vou falar sobre a estratégia Muhammad Ali, o nosso querido Cassius Clay, maior pugilista da história, que nos deixou aí alguns meses atrás. Eu vou falar sobre a estratégia Muhammad Ali, mas de certo modo eu já vou falar um pouquinho sobre ela aqui. Então, olha só, o que a gente pode fazer? De novo, utilizando do nosso recurso poderoso de autoconsciência, de autoobservação, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: os fantasmas, eles aparecem, não é? Você sente, sobretudo quando você amplia o seu estado de presença, você sente quando ele chega. Então, quando ele chegar, qualquer que seja a natureza desse fantasma, normalmente ele vem assim sob o formato de medo. Medo é a palavra mais reconhecível nesse processo, né? Então ele chega. Primeira coisa que você faz é o seguinte: não resista. Então é a estratégia Muhammad Ali, que eu chamo de feel it, sente, procura sentir, mas observando, porque a gente tem essa capacidade, sabe? Nós temos isso. Vai falar, leia o Poder do Agora do Eckhart Tolle, ou vai a Nizargan, que você vai aprender, ou leia Osho, que eu gosto muito de ler Osho. Nós temos essa capacidade de autoobservação, de autopercepção. Então, sinta, observando, sinta. Segundo passo, segure isso, hold it. Segura isso em ti. Terceiro passo, aceite isso. Olha, isso te pertence. Mas, de novo, observando isso. Não se deixe tomar por inteiro. Quarto passo, aprenda com isso. O que isso quer me dizer? O que isso quer me dizer? Uma coisa que eu posso assegurar para vocês, porque o mestre Nizargan me ensinou isso, o mestre Eckhart Tolle me ensinou isso, o mestre Osho me ensinou isso, que só o fato de você praticar isso, esses medos atávicos, por si só, eles vão embora. Pela força da presença. Porque naquele momento, quando você percebe isso, a força da presença, que eu chamaria de a divindade em nós, tem a capacidade de, nesse processo de sentir, de segurar, de aceitar e de aprender, de jogar isso na lata de lixo. Faça isso com consciência, com presença e com uma certa frequência. Contudo, existe uma outra coisa que você pode fazer, se você não quiser investir um tempo necessário, que você tem que investir. Mas se você naquele momento não quiser investir muito tempo nisso, só faça algumas anotações para que você volte àquele tema em um outro momento. Mas você pode fazer simplesmente isso. Eu, por exemplo, faço o que eu vou te demonstrar o que eu faço agora. Eu percebo que se aproximou, eu faço assim, ilusão, vai embora. Eu quero enfrentar de fato o que eu tenho que enfrentar agora. Por exemplo, eu já mencionei em algum momento aqui, em outro vídeo, que embora eu já tivesse uma certa intimidade em falar para audiências relativamente grandes, eu, por alguma razão, tinha um certo medo de falar aqui para essa camarazinha desse tamaninho aqui na minha frente. Então, eu desenvolvi algumas estratégias que hoje eu falo com a naturalidade, o conforto que vocês estão percebendo. Tá certo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o ponto aqui é o seguinte, o que eu quero dizer. A outra estratégia é, não, ilusão, vai embora, me deixa trabalhar, me deixa enfrentar as dificuldades, os desafios reais da jornada. Não é? Esse exemplo, por exemplo, da Câmara, né? Sabe, o que eu tenho que fazer de fato, de concreto, para enfrentar a Câmara? Um conjunto de coisas que saem de você. Eu, por exemplo, antes de vir para cá, eu penso claramente no que eu vou falar, eu anoto, eu gosto de anotar, faço um conjunto de anotações, até, se for necessário,
se eu achar que seja bom, eu estou com as anotações aqui no bolso. Quer dizer, o fato de estar no meu bolso me traz a mim uma certa tranquilidade. Eu não estou sentindo nenhuma necessidade de ir lá, mas se fosse necessário, qual seria o problema de ir lá? Pegar, gente, olha, eu esqueci disso, daquilo, gostaria de garantir que a minha mensagem seja completa. E a outra coisa, meus amigos, eu queria deixar isso muito patenteado. Não existe plano perfeito. O avançar, como o nome propriamente diz, o vencer os desafios de percurso, como o nome está dizendo, acontece no percurso. O aprendizado real é no percurso, é na jornada, é no enfrentar a jornada, é no enfrentar o caminho. Todos os grandes místicos já disseram isso, tá? Então, para finalizar aqui, eu perguntaria para você, você tem alguma consciência de quais são as suas crenças limitantes, dos seus medos atávicos? Dá uma revisitada nisso, pensa um pouco nisso, porque se você pensar isso de antemão, você tem condição de iniciar um processo, seguindo esses passos que eu já dei aqui, que eu deveria voltar em outros vídeos, mas aqui já tem, e eu vou escrever sobre isso também, procurem os artigos relacionados com isso, que irão para a minha página, que se utilizando disso você vai, sabe, com o tempo, resolvendo essas coisas. Então, gente, por hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Tenham um resto de ano, né, de dias do ano aí, aproveitando para fazer uma reflexão, revisitando o que você quer de fato para a sua vida, o que você realmente, verdadeiramente quer para a sua vida. Revisite isso nesses dias que são extremamente propícios para que a gente possa avançar. Faça o seu planejamento, não é? Desenhe a sua trajetória e faça o seu planejamento e visite de antemão esse conjunto de matadores de sonho, de projetos que eu chamo de fantasmas. Entre em contato com eles, utilizando-se da estratégia Muhammad Ali, faça anotações e, sobretudo, tenha a coragem, como Moisés ouviu de Deus no Monte Sinai, que eu já falei sobre isso em outros vídeos, tenha a coragem de marchar diante do Mar Vermelho e ir para frente, que o Mar Vermelho haverá de se abrir para vocês. Então eu queria aqui deixá-los aqui com alguma imagem aqui maior da Torre de Montreal, com o fabuloso biodômo. Essa é uma região muito gostosa aqui da cidade. Você tem planetário, vários, me parece são 2 planetários, eu não tive tempo de ir. Tem um biodômo, tem a torre e uma série de outras coisas aqui. Então, amigos, recebam o meu abraço caloroso e tenham um feliz 2018. Eu ainda vou para Quebec, daqui para Nova York. Pode ser que eu ainda grave outros discos por essas cidades que eu também amo. Até breve.